estejam bem e se cuidando, tá bom? Gente, hoje nós iremos falar sobre a questão da criação da ONU e dos direitos humanos. Por que a gente está tendo essa aula? Nós já falamos Segunda Guerra Mundial, falamos sobre a Guerra Fria, e dentro desse contexto nós temos que falar sobre como foi criada a ONU e também a questão da Declaração dos Direitos Humanos, que é super importante. Então é um complemento aí sobre esse órgão tão importante que é a ONU, certo? Então vamos lá. A ONU é a Organização das Nações Unidas, é um órgão internacional que foi criado em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, pessoal, a ONU, antes mesmo de acabar a guerra, né, oficialmente, porque ela só terminou em setembro, quando o Japão se rendeu, lembrando que em abril, aliás, a Alemanha assinou a sua rendição, mas a guerra continuou na parte asiática, tanto é que o Japão só se rendeu em setembro. Então, quando finalizou definitivamente a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo dessa concretização, os principais líderes já haviam se reunido no mês de junho, numa famosa chamada Conferência de Yalta, que aconteceu na Crimeia, que é uma região da ex-União Soviética, certo? Hoje faz parte da Rússia. Então, os três principais líderes dos Estados Unidos, com o presidente Franklin Delano Roosevelt, da Inglaterra, com o primeiro-ministro Winston Churchill, e da ex-União Soviética, o Joseph Stalin, já haviam se reunido e falado sobre a necessidade de criar um órgão internacional que fosse capaz de manter a paz. Por que eles já estavam falando sobre isso? Porque nós já tivemos essa aula que durante a Primeira Guerra Mundial, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a tentativa lá das Ligas das Nações fracassou. Então a Liga das Nações não vingou. Então, após a Segunda Guerra Mundial, tinha que se criar alguma coisa para tentar conter essa questão tão absurda que foram as guerras. Então, aí que está a origem da criação da ONU. Então, ela foi criada oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. A finalidade, quer dizer, qual que era o propósito desse órgão? Manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. Em alguns aspectos, a gente sabe que a ONU é hiper importante. Em relação a manter a paz, gente, aí já é um pouquinho mais complicado. Manter a paz para atingir esse objetivo, a ONU poderá tomar de maneira coletiva medidas que preservem a paz e que reprimam os atos de agressão à sua ruptura, ou seja, à sua quebra. A ONU buscará meios pacíficos com auxílio da justiça e do direito internacional e assim atingir a solução às situações que arriscam a manutenção da paz. Bem, gente, em relação a isso é um pouquinho mais complicado. É evidente que a ONU se esforça, mas nós sabemos que, mesmo após o final da Segunda Guerra Mundial, vários outros conflitos aconteceram. E, infelizmente, às vezes, a ONU às vezes até se omite, ou ela demora demais para tentar, né, apaziguar esses ânimos. E como eu já havia dito na aula passada, a sede da ONU é em Nova York. Então, os Estados Unidos têm um peso muito grande sobre as decisões da ONU, certo? Cooperação entre as nações. As relações entre as nações serão amistosas e baseadas no princípio da igualdade de direitos, da autodeterminação dos povos e do fortalecimento da paz mundial. Importante. Contribuir para a solução dos problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário. As ações serão direcionadas à promoção dos direitos individuais e coletivos, independente de raça, cor, religião, língua ou sexo. Então isso aqui é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, da Declaração dos Direitos Humanos. Isso aqui é fundamental, que infelizmente não é respeitado. E também
um centro de harmonização, que é edificado e estruturado para desenvolver ações que garantam o cumprimento dos objetivos. Gente, a ONU é o órgão internacional mais importante que existe, tá certo? E aqui nós temos o símbolo oficial da ONU, né, que caracteriza aí esse órgão. Vamos lá. Principais órgãos da ONU. Com sede em Nova York, a ONU compreende 5 órgãos principais. Gente, eu não vou falar de todo, vou explicar, mas eu vou falar daqueles que são muito mais importantes para vocês saberem. Então, nós temos Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Secretariado, Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. São órgãos que trabalham separadamente, mas com ampla intercomunicação, coordenando as atividades de organização. Primeiro, Conselho de Segurança. Ele é o órgão mais importante da ONU, gente. Esse aqui é o mais importante. Cabe ao Conselho manter a paz mundial. Ele pode propor acordos ou decidir ações armadas. É composto por 5 membros permanentes com direito a veto. Então não adianta todos os 193 países que fazem parte da ONU, se esses 5 aqui não... Eles, na verdade, é que têm maior decisão. São eles que decidem. Quais são? Para variar. Estados Unidos, a Rússia, né? Que antes de 91 era a União Soviética, o Reino Unido, né, a Inglaterra, a França e a China. Primeiro foi a China, o lado, né, que seria capitalista. Hoje, como praticamente a China é um país só, então a partir de 1971 a China continental. Deixa eu explicar isso aqui. Por que nós dividimos nacionalista, Formosa, e a China continental? Porque nós já sabemos, gente, que a China mantém ainda, apesar de ser um país capitalista, deixar isso bem claro, mas é um regime fechado, certo? É um regime fechado. E quando eu coloquei aqui, ó, China nacionalista Formosa, Formosa seria Taiwan, que é um órgão, Taiwan é considerado tigre asiático e é uma ilha extremamente rica e que invenção dos Estados Unidos, né? E que não faz parte da China, tá? E a questão da China hoje é essa questão que eu acabei de dizer para vocês. Economicamente é um país muito importante, capitalista, mas que ainda mantém a falta de democracia, é um país fechado, tá? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. O Secretariado-Geral da ONU é dirigido pelo secretário-geral, que é a principal autoridade da ONU e que tem a função de administrar a instituição, Gente, o secretariado, o secretário-geral da ONU, ele é eleito por um mandato de 5 anos e em 2019 é um português, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Então, ele é o mandatário dessa instituição. O Conselho Econômico e Social tem o objetivo de promover o bem-estar econômico e social das populações. Atua por meio de comissões, como Comissão dos Direitos Humanos, Comissão dos Estatutos da Mulher e Comissão de Entorpecentes, entre outras. Também coordena agências especializadas como a Unesco, super importante, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, tá? A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, FMI, Fundo Monetário Internacional, CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, a OMS, que é o que a gente mais tem falado, né, em tempos de pandemia, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o secretário da OMS, inclusive, agora não vou me lembrar o nome, mas a gente sabe que tem, às vezes, o nosso governo aqui entra em confronto com as especificações e as determinações da Organização Mundial da Saúde. Mas esse é assunto, né, que a gente é melhor não falar. E a Corte Internacional da Justiça, que é o principal órgão jurídico da ONU, está sediada em Haia, que é nos Países Baixos. No caso aqui, Holanda e Bélgica. Haia fica na Holanda, ok? Então vamos entender melhor aí essa questão da ONU.
Gente, a questão dos direitos humanos. Agora nós vamos entrar numa parte aqui super importante. Os direitos humanos são os direitos que todos os indivíduos possuem pelo simples fato, de serem humanos. Os direitos humanos são baseados no respeito à individualidade, à liberdade, independente da condição social, cor, gênero, religião da pessoa. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês que essa noção dos direitos humanos, ela foi concretizada através da ONU. Ou seja, a gente acabou de ver que tem um órgão específico para isso. Mas os direitos humanos, desde a antiguidade já se falava disso lá com o rei da Pérsia, Ciro. Depois, na Revolução, na independência dos Estados Unidos, que tem a Declaração, 1776, e a consolidação através da Revolução Francesa, em 1789. Então, juntando tudo isso aí vai ser criado, né, vai ser determinado essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então, a noção de um direito universal está presente desde a antiguidade, como eu falei lá do rei da Pérsia, mas foi na Revolução Francesa que esse princípio foi posto em prática. O princípio básico, gente, desse direito, dessa Declaração, né, do Universal dos Direitos Humanos, é aquela que diz assim: todos nascem igual perante a lei, todos têm os mesmos direitos, independente da cor, da raça, do sexo, da religião. Infelizmente, pessoal, a gente está vivendo um mundo muito complicado, onde muitos não respeitam esses direitos, né? Infelizmente. Os direitos humanos servem para garantir que toda pessoa humana terá sua vida e suas escolhas respeitadas. Não é bem assim, né? Igualmente assegura um tratamento igualitário para todos os seres humanos. Mais uma vez, repito, infelizmente, temos pessoas que não sabem a definição correta dessa questão, dessa igualdade, infelizmente, né? Esses princípios de igualdade foram expressos em 30 artigos, são 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi lançada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas. Deixa eu até aproveitar aqui e explicar para vocês. Por que foi criada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela foi feita, gente, logo após a Segunda Guerra Mundial, em função até do absurdo do genocídio praticado por Hitler, né, com a relação à perseguição aí aos judeus. Então criou-se essa necessidade de declarar o direito universal dos direitos humanos. Então foi diante dessa tragédia, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com esse desrespeito, na verdade foi um desrespeito, e essa perseguição aí aos judeus. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que resume quais são os direitos válidos para todos os seres humanos. Entrou em vigor no dia 10 de dezembro de 1948. As bases do documento são a defesa contra a opressão e a discriminação. O que é discriminar? Discriminar é quando você se julga superior a uma outra pessoa. É quando você acha que você é melhor que alguém. Isso é discriminação. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas, prestem atenção, gente, são iguais e têm direito à dignidade, à liberdade, seja qual for a raça, a cor, gênero, nacionalidade, religião ou política do indivíduo. Infelizmente, estamos vivendo tempos terríveis, onde esses direitos não estão sendo respeitados. Então, faça uma reflexão, né, sobre o que nós estamos vivendo, não só em relação à própria pandemia, que é evidente que os lugares onde tem menos recursos, né, os lugares também carentes, são hoje o foco dessa pandemia, que a gente jamais poderia pensar que nós iríamos estar vivendo. Mas além disso tudo, gente, ainda nós estamos vivendo uma outra crise, né, que é uma crise muito séria, que a gente deveria estar falando só sobre pandemia, mas nós estamos também falando sobre uma crise política sem precedentes, talvez em função de muitos não saberem realmente o que é o direito de cada um. O direito, né, todos têm a mesma liberdade, todos são iguais,
né, seja qual for a raça, gênero, nacionalidade, religião ou política do indivíduo. É isso que a gente precisa pensar. O documento ainda garante o direito à vida, a liberdade de expressão, que é diferente. Liberdade de expressão, eu como professor de história, tenho o direito de pensar da forma como eu quero, sem agredir, sem ameaçar. É diferente de liberdade de expressão. Além da educação, moradia e trabalho. Isso aqui, gente, está assegurado, inclusive, na nossa Constituição. Mas a gente sabe também que não é levado assim, né, não é respeitado. A história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 24 de outubro de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas lançaram um documento formal para guardar, ou seja, preservar os direitos das gerações futuras. O objetivo principal era evitar a repetição de fatos ocorridos no conflito, tais quais a perda de direitos fundamentais por parte de judeus, homossexuais, comunistas, ciganos, etc., que resultaram em matança desses grupos nos campos de concentração. O primeiro esboço de declaração foi apresentado na Assembleia Geral da ONU em 1946 e repassado à Comissão dos Direitos Humanos, a fim de possuir um caráter universal, ou seja, para todos. Em 1947, representantes de 8 países ficaram responsáveis pela elaboração do documento, no comitê formado por Eleanor Roosevelt, que era a viúva do presidente americano Franklin Roosevelt. A assinatura do texto final contou com delegados de 50 países, e a Declaração dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Importante lembrar que todos aqueles países que fazem parte da ONU devem aceitar a Declaração dos Direitos Humanos e incorporaram aos seus princípios. O Brasil faz parte, né, da ONU, portanto, essa declaração está incorporada aos nossos princípios. Direitos humanos do Brasil. Gente, aqui eu tentei fazer uma síntese, porque senão isso aqui daria muitas aulas. A questão dos direitos humanos no Brasil. O Brasil é signatário, ou seja, ele segue a Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. Isso significa que o país se comprometeu a observar e cumprir o que está previsto nesse documento. Dessa maneira, quando o governo não garante a segurança de um indivíduo, seja ele inocente ou criminoso, por exemplo, significa que ele infringe, ou seja, ele não respeita uma determinação internacional. A fim de promover os valores dos direitos humanos no país, o governo brasileiro conta com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que em 2020, né, a titular é a pastora Damares Alves. Aqui, gente, nós temos uma foto, né, de reuniões na ONU, isso aqui é a sede da ONU, mais uma vez o símbolo, e aqui uma imagem, né, do que seria essa Declaração dos Direitos Humanos. Pessoal, a questão dos direitos humanos do Brasil ela é extremamente complexa, ou seja, o que é complexo? Até difícil da gente analisar aqui em tão pouco tempo. Eu posso dizer para vocês que, infelizmente, um país onde não se respeita essa questão da cor, do gênero, né, da questão da questão política, da questão da religião, nós não podemos falar em Declaração dos Direitos Humanos. Nós temos hoje perseguição praticamente em todos os aspectos. Né? Se essa declaração garante a todos os mesmos direitos, infelizmente nós temos hoje no país, como eu acabei a gente estava falando, é muito difícil a gente falar num momento como esse, tão complicado em nossas vidas, que a gente deveria estar falando só de pandemia, nós temos que falar sobre a violação desses direitos no Brasil. E eles são violados diariamente. Né? Na questão do racismo, na questão dessa discriminação por parte de muitos brasileiros em relação a várias pessoas. Deixa eu até explicar para vocês. Preconceito significa que é um julgamento que eu faço antes de conhecer alguém. A partir do momento em que eu já estou concebendo um juízo, ou seja, que eu já estou exercendo esse preconceito, eu posso me tornar uma pessoa racista.
Racista é aquele que acha que existe uma raça superior à outra. E ao mesmo tempo que eu tenho a questão do preconceito, a questão do racismo, eu tenho a discriminação, ou seja, uma coisa leva a outra. Discriminar significa eu não respeitar o outro, significa eu achar que eu sou superior a alguém. Então essas três palavras, gente, tão usadas ultimamente, elas estão interligadas. Então façam uma reflexão sobre isso, sobre o preconceito, sobre o racismo e sobre a discriminação, porque esses três termos, eles não deveriam de existir se nós tivéssemos também a Declaração dos Direitos do Homem, né, a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, se eles fossem respeitados no Brasil. Nós somos um país altamente preconceituoso, um país racista e um país com grande discriminação. Então, reflitam sobre isso, tá? Eu espero que como a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais para vocês sobre a história da ONU e a história também da origem dessa Declaração dos Direitos Humanos. Lembrando que cidadania, o que é ser cidadão? O que é a cidadania? A cidadania é quando eu, enquanto indivíduo, o Estado me garante exercer todos os meus direitos que estão aqui nessa declaração. É eu ser livre, é eu ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de religião, o direito de ir e vir. Tudo isso aí me torna um cidadão. E estou exercendo a minha cidadania. Mas não confundir, gente. Liberdade de expressão é diferente de perseguição, tá bom? É diferente de ameaça. Pensem sobre isso. Um grande abraço a vocês e até a próxima.